Olá, minhas queridas, sejam muito bem-vindas ao canal da Eve. Aqui nós discutimos essa jornada de ser mãe, sempre em busca de evolução e conexão com a sua criança. Eu sou a Eve Burilli e o tema de hoje é sobre educar por instinto. É um assunto um pouco polêmico e talvez não muito falado. Por quê? Porque quando a gente tem essa cultura, essa romantização da maternidade, até da mídia, de dizer que quando nasce uma criança, nasce uma mãe, não nasce um pai, né? Então, inconsciente, a gente acha que quando nasce a criança, a gente já nasce aquele saber educar, aquela mãe por instinto, aquela mãe que nasceu ali, que já sabe ser mãe. Só que essa frase não quer dizer que a gente saiba ser mãe de uma forma de saber direcionar já aquela outra vida, aquela outra alma a se desenvolver de uma melhor maneira, da maneira mais natural, de uma maneira mais respeitosa, né? Até porque a gente tem muitos traumas e vícios de vida que aconteceram talvez lá na nossa infância, que ficam inconscientes na gente. E aí o que a gente acaba fazendo quando a gente age por instinto, principalmente na educação dos nossos filhos? A gente acaba repetindo os padrões ao qual a gente foi educado, repetindo os traumas os quais a gente está com eles inconscientes e que às vezes a gente nem imagina que tem, né? Muitas ações que a gente toma durante o dia a dia, no dia a dia com a criança ou com a gente mesma, são devidos a alguns traumas emocionais que a gente teve, sabe? Inclusive alguns medos de fazer alguma coisa, alguns bloqueios de tomar alguma ação para fazer alguma coisa, são devido a alguns traumas. E quando a gente diz que vai educar por instinto, é isso que a gente está fazendo. A gente está passando todos esses traumas emocionais, esse comportamento padrão que a gente teve durante a nossa vida para a nossa criança. E não somente o padrão, mas a gente tem que entender que eles nasceram em uma outra época, em uma outra era. Então também tem isso, sabe? A gente tem que se adequar à estrutura também atual, né? Já parou para pensar que a gente pode estar educando nossos filhos, de repente, para alguma coisa que a gente nem sabe que existe lá futuramente quando eles crescerem? Então eu vou te mostrar nesse vídeo que educar por instinto não é uma opção. E eu quero deixar claro também que a nossa busca por saber educar da melhor forma, por saber respeitar o desenvolvimento natural da criança, não é a busca por ser perfeito, por ser um pai perfeito, por ser uma mãe perfeita. Não é essa busca que a gente está almejando. A gente está almejando a buscar a nossa melhor versão de mãe, a nossa melhor versão de pai. Entende isso? O que eu quero dizer é que a gente jamais vai ser perfeito, porque a gente é ser humano. Então eu vou dar até um exemplo de uma amiga minha, que ela acompanha muito aqui o trabalho aqui no canal, no meu Instagram, e aí ela anota muitas dicas. Aí esses dias ela falou assim: Eve, eu tô anotando num caderninho todas as dicas do que fazer com o filho, porque ela tá grávida, né? Eu tô anotando tudo, eu vou começar a pendurar na parede para saber o que fazer em cada situação. Aí eu falei para ela: calma, calma, gente, porque a busca não é por ser perfeito, e sim por entender que existem ferramentas as quais, quando a gente entende elas e sabe como utilizá-las, a vida flui muito mais fácil quando se trata de desenvolvimento humano, ou seja,
também da educação dos nossos filhos. Então não precisa se preocupar em decorar muitas coisas, não é questão de decorar, é questão de entender que existem ferramentas e que existem como utilizar essas ferramentas, assim como para qualquer outra coisa na vida. Se a gente vai aprender, por exemplo, a dirigir um carro, a gente não simplesmente entra num carro e vai agindo por instinto, porque a gente sabe como fazer ele funcionar. Eu sei que se eu girar a chave e pressionar aquele pedal do carro, ele vai andar. Então a gente nunca entra num carro sabendo apenas o básico. A gente vai estudar a teoria, a gente vai estudar na prática. Então, através da experiência, da repetição de comportamento, até gerar uma certa excelência, uma certa segurança, eu diria assim, aí que a gente vai dirigir, né? Então, por que quando a gente vai dirigir uma outra vida, a gente não tem essa mesma preocupação de como dirigir um carro? A gente não tem, porque a gente acha que aflora, a gente acha que é por instinto, que vai vir sozinho essa intuição. Gente, vamos combinar que a intuição, a gente já tá afastado um pouco dela, sabe? A gente tá... O que eu quero dizer com isso? Que a nossa essência já tá um pouco longe de quem a gente realmente é. A gente tá um pouco já desumanizado. A gente mal consegue ouvir nossa intuição para coisas pequenas, né? Quem dirá, então, para dirigir uma vida? Então, eu vou dar um exemplo para vocês como muda a vida de nós pais quando a gente entende que existem ferramentas. E para mim, a ferramenta base que gera muitas oportunidades aí de melhorar a relação de todas as situações do dia a dia é conhecer um pouco sobre os temperamentos das pessoas, principalmente e óbvio, com foco no temperamento do seu filho. E, por exemplo, assim, eu tenho um cliente, né, foi muito curioso isso, a filha dele não queria comer de jeito nenhum, ela tinha problema com a alimentação, ela tinha 2 anos e meio na época quando ele me procurou, porque ele estava um pouco preocupado que a criança não comia, não queria comer. E então eu fui ajudar ele porque tinham vários aspectos aí que poderiam ajudar muito os dois, então, a construir uma relação mais, mais amigável, digamos assim, durante as refeições. Porque estava sendo sempre um estresse. Ele ia lá, fazia comida, ela estava até empolgada na hora, olhando ele fazer, e aí quando botava a refeição na mesa, ela não queria comer, ele se estressava, ele era uma pessoa colérica, ela também, então os dois se estressavam na hora da refeição e acontecia até dele colocar ela de castigo. Então, gente, é uma situação muito triste, porque na verdade aí tava tudo errado. E por quê? Porque ele estava educando por instinto. Ele não tinha opções, ele não tinha aquele leque de opções para saber o que fazer com a criança. Ele não sabia que existia o temperamento colérico, ele não sabia como lidar com esse temperamento. Ele não sabia o que tinha acontecido, o que ele tinha feito com a criança lá na introdução alimentar, refletiu do jeito que ela estava agindo naquele momento. Então, tudo isso repercutiu uma atitude específica da criança para agir daquela maneira, e ele não estava sabendo lidar com essa situação, então foi quando ele me procurou. Olha como fez a diferença para ele de saber alguns pontos importantes aí. O primeiro ponto foi sobre a introdução alimentar. Quando ele soube que ele não fez da melhor forma, ele ficou espantado, porque ele descobriu que foi muito por causa dele, da introdução que ele fez nela, o vício que ela tinha em determinados alimentos, como por exemplo, na introdução alimentar, ele já introduziu de cara um açúcar disfarçado, digamos assim. Ele não dava açúcar branco, mas ele dava outros alimentos achando que eram saudáveis
porém tinha açúcar disfarçado na sua composição. O que eu quero dizer com isso? O açúcar disfarçado nem sempre vem escrito açúcar. Ele vem escrito às vezes com outros nomes, como por exemplo polidextrose, maltodextrina. E ele já dava isso desde a introdução alimentar, o que vicia o paladar dela e não faz ela ter vontade de expandir para outros alimentos. Então, isso ajudou um pouco a ela, então, a não ter essa vontade nos 2 anos e meio de experimentar tudo aquilo que ele estava oferecendo para ela naquele momento. Outro aspecto muito importante é que ele, por ser um pai colérico, ele se irrita, digamos assim, com uma certa facilidade. Eu sou colérica e sei muito bem como isso funciona. Porém, hoje eu sou uma colérica controlada. Quando a gente é um colérico não controlado, não consciente, digamos assim, a nossa tendência de explosão é maior. Então, o que acontecia? Na refeição, ele ficava bravo e explodia ali naquele momento com ela. E isso é outra maneira muito ruim, porque na hora da refeição e da alimentação tem que proporcionar um momento confortável para ela e um momento de prazer para ela. Então o que estava acontecendo? Quando ela ia almoçar, ela já ia um pouco tensa, porque ela não estava querendo comer, mas sabia que ela ia ficar braba, se irritar, então ela já não queria nem ir almoçar. Sabe? Porque ela já estava criando inconscientemente que comer não era bom. Entendeu? Que ele estava criando uma ideia contrária do que ele queria criar na cabeça dela. Entende? E outro motivo, o que fez também acontecer tudo isso, é porque ele não conhecia o temperamento dela, que também era colérico. E qual é, então, a característica principal de uma criança colérica? É não querer obedecer quando alguém manda de cara alguma coisa, porque o colérico, ele nasce com a vontade de controlar a situação. E a gente não pode podar essa vontade deles, porque eles têm que ter vontade de ação também na vida adulta. Então, se tu poda isso neles quando criança, ele lá na vida adulta vai ter alguma coisa lá dentro dele que incomoda, que é isso. É aquela assim, ó, que a essência dele é vontade de ter ação, mas alguma coisa inconsciente diz que ele não pode ter. E o que é essa coisa inconsciente? É o pai lá, quando ele era criança, podou aquela vontade que ele tinha de fazer alguma coisa. Então, quando ele dizia assim, ó, tu vai comer, o que ela dizia? Não vou, porque essa é a essência dela do colérico, é não ser mandada. Então, seria muito mais fácil para ele oferecer opções para ela comer, perguntar o que ela queria comer, dizer que ela não era obrigada a comer tudo. Quando ele vai pelo outro caminho, respeitando a vontade e decisões dela, a tendência a chance é muito maior, então, dela querer experimentar alguma coisa, junto com todos esses outros fatores que então eu comentei aqui para vocês. Um outro exemplo que é muito comum, muito recorrente nas famílias de quando principalmente nasce a criança, é o assunto do dormir. Ou seja, a gente quer que a criança durma a noite inteira, mas ao mesmo tempo vem algumas dúvidas de como fazer então a criança dormir. E quando a gente não tem o conhecimento, não tem as ferramentas e como utilizar essas ferramentas para proporcionar isso de uma melhor maneira, de ter uma chance de maior sucesso, né, nessa parte, nesse ponto específico, quando a gente não sabe disso, a gente acaba o quê? Apelando pela vontade que a gente tem no momento. E nem sempre a vontade que a gente tem no momento é a melhor.
Por quê? Porque naquele momento a gente pode estar cansada, a gente pode estar mais estressada, porque a gente não está dormindo direito, então a gente acaba agindo nem sempre da melhor forma, porque a gente não está agindo ali no racional, a gente não está buscando as alternativas que a gente conhece como melhor. Quando a gente conhece, olha a importância de estudar, porque quando a gente não conhece, a gente fica sem alternativa. E aí o que acontece? A gente age no momento que a gente está sentindo na hora. Então a gente age conforme a nossa emoção do momento, que nem sempre é a melhor. E olha o impacto muito negativo que pode dar isso quando o assunto é dormir. Quando a gente já tá estressado porque a gente não tá dormindo e aquela criança não tá dormindo, aí a gente vai lá e lê um livro, porque infelizmente existem livros que não são focados no desenvolvimento do ser humano, e sim apenas para se livrar daquela objeção do momento, como por exemplo deixar o bebê chorando para ele aprender a dormir. Então, quando a gente está estressado, cansado e lê isso num livro, a chance da gente fazer isso é enorme. E eu conheço muitos clientes que já fizeram isso, e lógico, nunca na má intenção. Pai e mãe sempre têm a melhor das intenções. O que acontece aí é a falta de informação, a falta de busca de recursos nobres, de bons recursos para o desenvolvimento do ser humano. Então, quando ele lê que para deixar dormir, a criança aprende a dormir, tu tá causando aí um trauma terrível na criança, tá? Porque ela cresce acreditando inconscientemente que ela não é ouvida, que ela não é acolhida quando ela precisa, quando ela mais precisa. Ela cria aí um sentimento de abandono quando ela é bebê, porque a única coisa que ela consegue fazer, a única habilidade que ela tem no momento para chamar a mãe dela no momento que ela tá com medo, que ela precisa, o que é? É chorar. Então, se quando ela não é atendida chorando, tu causa um sentimento de abandono na criança. Então, quando tu não conhece isso, quando tu não tem estudo sobre isso, tu pode estar causando um trauma emocional na criança o resto da vida. Tu vai estar calando ela internamente, porque ela vai parar de chorar um momento, ela vai. E aí, o que vai acontecer? Tu vai achar, nossa, funcionou. Na verdade, funcionou o fato de tu conseguir dormir naquele momento, mas não funcionou o fato de tu desenvolver essa criança de uma maneira saudável, tá? Então, qual é a melhor forma? É tu fazer ela se sentir segura e confiante a noite inteira. Porque quando ela chora, é porque ela tá se sentindo o quê? Sozinha. Então, se tu mostra que tu tá ali do lado dela, ela então, a tendência é se acalmar. Então, ser pai e mãe é isso, tá? É tu dar confiança e segurança pro bebê, porque é o que ele precisa naquele momento. Outro exemplo muito recorrente que as mães reclamam demais, as mães e pais reclamam demais, é o filho não me obedece, o filho não me escuta. Eu falo 10 vezes a mesma coisa e o filho não me obedece. O que eu faço? Isso é outro assunto muito importante e que não iria acontecer, pelo menos de uma maneira frequente, se a gente conhecesse algumas ferramentas, como por exemplo o temperamento da sua criança. Se você soubesse como agir com ela, isso não aconteceria. Como eu falei no começo do vídeo, uma criança colérica, por exemplo, não gosta de se sentir controlada. Então não adianta tu ficar mandando ela fazer as coisas sem saber ou sem achar
que ela não vai rebater aquilo ali que tu tá mandando. Ela vai rebater, porque ela é uma criança colérica. Então, qual é a melhor forma de tu mandar uma pessoa colérica? É tu mandar sem mostrar que está mandando. É tu fazer convites, é tu dar opções de escolha, é tu incluir ela no assunto. Então, olha como é importante tu saber disso, porque tu vai evitar uma série de conflitos e discussões durante o teu dia. E de quebra, ela vai te obedecer naturalmente, de uma forma mais leve. Então, quando o teu foco tá na obediência, a criança tem que me obedecer porque eu sou o pai, porque eu sou a mãe. Quando tu fica com esse foco da obediência, a probabilidade de dar ruim é grande. Ainda mais se for aquela criança do temperamento forte, como por exemplo uma colérica e também um sanguíneo, podemos dizer assim. Mas se ela não for uma criança de temperamento forte, também tem problema de tu ficar mandando toda hora e o foco ser obediência. Sabe por quê? É mais ou menos a mesma coisa ali do deixar chorando, porque a criança de temperamento mais introvertido, ela não vai rebater tudo que tu fala. A tendência dela é acatar a maioria das ordens. A maioria das coisas que tu disser, ela vai acatar. Ela até pode dar uma resmungada, mas não vai ser difícil dela te obedecer. Só que o que vai estar acontecendo aí? Tu vai estar matando a pequena vontade que existe dentro dela. Então, ela vai se tornar aquele adulto com vontade pequena, sabe? Aquele adulto que não consegue agir, aquele adulto que não acredita muito que a vontade dele vale a pena, sabe? Então, tudo isso tu pode estar causando na sua criança quando o teu foco é a obediência. Então, de novo, olha a importância que tem de tu entender algumas ferramentas, como, por exemplo, o temperamento, para saber na hora de como agir com uma criança. Porque não só o temperamento da criança, mas como o teu também. Então, tu consegue, sabendo como tu agiria por instinto, tu sabe controlar a tua ação naquele momento, quando tu também conhece o teu temperamento, para saber como lidar com o temperamento, então, da criança. Então, essa obediência que se torna, que é um problema para a maioria das famílias, ela não se torna mais um problema, porque ela acaba sendo uma forma natural. Quando tu foca no respeito, conexão com a tua criança, confiança, que tu quer que a tua criança acredite em ti, que tu tá ouvindo ela, da forma, do jeitinho dela, do temperamento dela, ela começa a te obedecer de uma forma mais natural. Então, dito tudo isso, eu imagino que tu já saiba o jeito errado de educar uma criança. Eu sei que não existe jeito certo e jeito errado, né? Assim, nos pequenos detalhes. Mas eu posso dizer que tem um jeito errado, sim. Depois que tu ouviu todo esse vídeo, eu acredito que tu concorda comigo que educar apenas por instinto não é uma maneira correta, certo? Então, educar por instinto, eu consigo falar e afirmar que é uma maneira errada de educação. E qual é a maneira correta? A maneira correta, então, não podemos dizer que é uma busca de perfeição, a gente não pode dizer que existe um caminho muito certo para isso, mas eu posso me arriscar dizendo que uma maneira correta, então de uma forma mais geral, digamos assim, uma forma correta de uma maneira mais geral, seria tu estudar algumas ferramentas do desenvolvimento nosso do ser humano, porque não só tu vai evoluir um padrão incrível de ser humano, tu vai se elevar de nível, porque tu vai estar estudando tu mesmo, a tua consciência, os teus traumas, tu vai estar te libertando de alguns traumas emocionais para não passar na criança. Então, aí tu já vai estar evoluindo tanto, então que não tem como eu não dizer que isso é uma forma correta. Quando tu
estuda sobre o desenvolvimento, quando tu entende de algumas ferramentas e sabe e luta para aplicar elas da tua melhor maneira, da tua melhor versão como mãe, da tua melhor versão como pai, quando tu busca ser a melhor versão de ser humano, isso é uma forma correta de educação. Tu entende que a diferença de ser uma pessoa perfeita e tu buscar e ser a tua melhor versão tem diferença, porque tu não tá buscando uma perfeição, tu tá buscando uma melhor versão de você mesmo a cada dia. E isso eu posso afirmar que é uma maneira correta de educação, de desenvolver uma melhor vida, de uma maneira mais leve, natural, de tu respeitar o ser humano daquela maneira que ele veio ao mundo, aqueles dons que ele tem dentro dele. Tu saber estimular o que ele tem de melhor dentro dele, as suas habilidades. Quando tu entende sobre o temperamento dele, a base, tu sabe quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, que ele já nasceu assim. Então tu consegue estimular o que ele tem de melhor e tu consegue direcionar o que ele tem de melhor dentro dele para usar aquilo da melhor maneira possível dentro dele, tu consegue fazer o teu papel para isso. Tu entende que não é uma matemática, né? Não é porque tu faz isso vai acontecer aquilo outro, mas tu consegue cumprir o teu papel como mãe, sendo a melhor versão, direcionando da tua melhor maneira. E tu direciona da melhor maneira quando tu te prepara para isso. Como para qualquer coisa na tua vida, se tu for fazer uma prova de alguma coisa, de alguma faculdade, de algum curso, se tu te preparar para aquele curso, a chance de tu ir muito bem naquela prova aumenta demais. Então, quando a gente entende sobre algumas ferramentas, a chance de tu desenvolver o teu filho de uma forma natural e respeitosa aumenta demais. Então, eu posso dizer que essa é a maneira correta de educação, é a busca da tua melhor versão. E eu vou te dar aqui os primeiros passos, então, para tu começar essa busca da tua melhor versão. Eu acho, para mim, pelo menos, o que fez muito sentido, principalmente quando eu escutei aquela minha amiga dizendo que ela teria que anotar todas as dicas num caderno e decorar tudo aquilo, ou então vou começar a colar na parede do quarto. Quando ela disse isso, eu falei para ela, olha, o primeiro passo para ti é ler sobre os temperamentos, te informa um pouco sobre os temperamentos, porque o teu filho, ele vai ter um temperamento, tu vai ter outro. Quando tu estuda pelo menos esses dois, a tua vida já melhora muito. Tu já consegue saber lidar com ele em várias situações, sem precisar ficar decorando a situação específica, como por exemplo, ele fez uma birra no shopping, o que que eu faço? Ele respondeu tal coisa, o que que eu faço? Então, em vez de tu ficar decorando cada situação, estuda um pouco sobre a base, né? Sobre como funciona o desenvolvimento do ser humano, já é uma grande coisa. Ou então, estuda ou faz alguma sessão, por exemplo, de PNL, de Theta Healing, alguma terapeuta holística, para tu descobrir quais são os teus traumas emocionais, para tu conseguir desbloquear isso e não passar para tua criança, sabe? No dia a dia, nas coisas que tu faz, que tu nem nota que tu faz, sabe? Às vezes é por coisas que aconteceram lá na infância. Então, essa é outra dica para já colocar agora em prática, para em busca disso, para sua melhor versão. Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado muito todas essas dicas que eu falei. Se vocês gostaram, por favor, dá um like, comenta nos comentários aqui embaixo se por acaso tem alguma dúvida, eu vou responder. Manda esse vídeo para quem você acha que vai fazer diferença na vida,
tá? Dos pais, das mães, ou até mesmo quem não é pai, quem não é mãe ainda, porque quanto antes tu souber de informações assim, melhor. E isso também não se aplica apenas, né, na educação do filho. Então, se tu já vai te preparando tu mesma, quando tu tiver o filho, isso já vai acontecer de uma forma mais natural, sabe? Então compartilha, manda para quem tu acha que vai gostar do vídeo. E é isso que eu tinha a passar para vocês hoje. Obrigada, um beijo.